As fusões sempre foram aí uma válvula de escape dos Guerreiros Z para enfrentar os novos oponentes mais poderosos, como aconteceu de forma inédita no arco Majin Buu na época, com o Gotenks, Kibitoshin e o Vegito, que protagonizaram cenas cômicas ficando bem fortes. Contudo, e agora que teremos a nova saga do mangá de Dragon Ball Super e o novo anime de Dragon Ball Daima, será que teremos uma nova fusão inédita e canônica surgindo no universo de Akira Toriyama? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ramon e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, Dragon Ball Z, além de ter sido aí um marco gigantesco onde muitos consideram as melhores sagas, que no Z também ocorreu um marco muito importante como foi a introdução das fusões, tendo aí um notável aumento de poder quando dois seres se unem. A primeira fusão foi envolvendo a dança Metamoro, conhecida muito pela dancinha que o Vegeta achava ridícula e quase sempre negando esse método ao Goku por conta de jamais querer se fundir com o seu rival, por não também querer depender de sua força. E a outra foi com os brincos Potara, um artefato místico dos Supremos Kaioshins e que teve um pequeno retcon quando surgiu mais uma vez em Dragon Ball Super. Afinal, falando da dança Metamoro, a gente teve 3 aparições de formas oficiais e canônicas. A primeira delas foi com o Gotenks, batalhando contra o Majin Buu e até despertando o Super Saiyajin 3. A segunda foi com o Gogeta em Dragon Ball Super Broly, que só foi parado graças à dança Metamoro e à união das forças de Goku e Vegeta. E em terceiro no filme de Dragon Ball Super Super Hero, fazendo um Gotenks gordão que no fim acabou lá virando até um certo alívio cômico por ter rachado a cabeça do Cell Max com uma imensa cabeçada. Com os brincos Potara, a gente teve 5 aparições de forma canônica. A primeira foi com o Dai Kaioshin de 15 gerações passadas, contando lá no passado como foi que ele se fundiu com uma bruxa. A segunda acontecendo com uma demonstração, já que o Kibito mais o Shin se tornaram o Kibitoshin, ficando fundidos por um bom tempo. A terceira, o Vegito contra o Buhan, virando bala de café e até destroçando um antigo vilão nessa forma completamente hilária. A quarta, o Vegito Blue em Dragon Ball Super contra o Zamasu Gatai. E a quinta, a fusão da Kefla no Torneio do Poder no anime e no mangá, do qual ocasionou bons embates e cenas épicas, como foi a eliminação dela para o Gohan junto no mangá, e no anime, aquele Kamehameha deslizante com o Goku e o instinto superior. Abordando a nova saga de Dragon Ball Super no mangá e o novo anime de Dragon Ball Daima, que a gente possui aqui uma lista bem bacana de qual fusão pode finalmente se tornar canônica. Afinal, vamos abrir aqui a lista com a fusão do Ten Shinhan mais o Yantia com a dança Metamoro, ou também quem sabe com os brincos Potara, que é com certeza uma das fusões que pode aparecer nas novas sagas do mangá, ou também no novo anime de Dragon Ball Daima em 2024, por conta de até que em alguns jogos como o Budokai 2 e o Dokkan Battle, um jogo de cartas oficial, que até lá o Tiencha já meteu as caras. Então, se fosse apostar em uma primeira fusão da dança Metamoro, com certeza seria do Ten Shinhan mais o deus Yantia, criando o grande Tiencha, ou em japonês, Tiencha. Quem pode também dar as caras no mangá como uma nova fusão canônica com a dança Metamoro, já que um deles conhece aí muito bem esses passinhos, como vimos muito bem na saga Majin Buu, ensinando as poses para o Goten e o Trunks, ao lado do Goku seria o Piccolo, envolvendo a união de mestre e pupilo com o Gohan, só que agora, devido ao filme Super Hero, que seria aí uma baita fusão devido às novas transformações que os dois despertaram. O nome muitos acreditam que seria Picohan ou Gokulo, gerando até algumas piadinhas, porém, imagina aí um ser que teoricamente, até que se prove ao contrário, podendo usar a forma Beast ou a forma laranja e diversos Makanko Sapô e poderes contra os seus inimigos, hein? Confesso que essa fusão de Gohan e Piccolo seria algo inédito e algo até que viável, dependendo de qual vilão os dois poderiam enfrentar, já que Goku e Vegeta sempre estão ausentes do planeta Terra. A próxima fusão Metamoro, que seria aí bem bacana caso acontecesse, envolveria um segmento inédito para a obra de Akira Toriyama, pois a gente teria 2 androides se fundindo, que seria com o número 17 a número 18, dando a famosa origem ao Android número 35, que ganhou na época diversas fanarts circulando nas redes sociais devido ao Torneio do Poder.
A fusão do 17 e da 18, que são considerados irmãos, elevaria muito o nível dos dois, dependendo, né, de quem eles fossem aí lutar, não esquecendo principalmente de que com energia ilimitada em dobro, os dois deixariam, né, praticamente qualquer vilão aí bem esgotado. Uma fusão que todos queriam ver, tornando oficialmente canônica, seria de ninguém mais ninguém menos de que pai e filho, que não aconteceu na saga Majin Buu por conta do roteiro, que é o Gokihan, ou em japonês Gokan, a fusão entre Goku e Gohan. Não sabemos, né, se pai e filho fundidos a gente conseguiria ver uma mescla de transformações, pois ao que tudo indica, os dois precisam talvez ter a mesma forma para usá-las em conjunto, como foi com Gotenks, Vegito e Godita. Então o mais certo, né, é de que o Goku e o Gohan só poderiam usar em tese o Super Saiyajin 2 até que a obra de Akira Toriyama no futuro prove o contrário, assim como a fusão de Gohan e Piccolo. Ainda na pegada de pai e filho, uma fusão bacana que não poderia faltar seria a do Vegentes, a fusão de Vegeta e Trunks, que particularmente teve até uma aparição no anime de Super Dragon Ball Heroes, que é importante falar que não tem nada de canônico. O Vegeta e o Trunks poderiam combinar muitas técnicas que pai e filho possuem em comum como um meio de aumentar as suas forças. Contudo, é claro que para utilizar demais transformações, como por exemplo o Ultra Ego, o Ego Superior, ou a forma de Super Saiyajin Rage do Trunks, que apareceu apenas no anime, que isso também seria apenas especulações e sem certezas, né, para o futuro da obra de Dragon Ball. Abordando ainda o tema da família, a gente teria a segunda fusão acontecendo entre irmãos, que seria com os brincos Potara e que envolve ninguém mais e ninguém menos que o Gohan e o Goten, gerando nomes como Gohen ou Gotihan e também em japonês Gosan. E não me pergunte o porquê que em japonês é o nome Gosan, mas sim que o tradutor em japonês apenas pronunciou dessa forma. Gohan e Goten é uma fusão que não seria tão poderosa, assim como o Vegeta e o Trunks, por conta, né, de que Goten e Trunks não treinam mais a sério, como vimos no pré-arco de Super Hero, né, devido aos estudos, mas que agregaria e tanto, até que certos momentos bacanas, dependendo de qual vilão eles fossem enfrentar. Uma fusão que todos pagariam para ver seria com certeza do Goku e do Broly, e que sinceramente o nome seria, pelo menos para mim, um dos mais cômicos, né, porque um deles seria Gouli e o outro Broku, que teria, né, muitas piadinhas de mau gosto. No entanto, abordando agora as questões de força, isso com certeza seria uma das fusões mais poderosas, já que mesmo, né, perdendo o controle de si quando luta de forma individual, que o Broly mais o Goku seria com uma combinação até que bacana, né, por conta de que o Goku, além de ter aprendido grandes coisas por conta aí do instinto superior, por envolver o corpo e a mente, que isso ajudaria muito o Broly a controlar a sua fúria e principalmente o seu Ki. Nas questões de poderes, é preciso nem mencionar muita coisa, porque só na forma base os dois já dariam conta de muitos inimigos poderosos. Quem sabe, né, a fusão dos brincos Potara com o Broly, ou até com a dança Metamoro, não seja uma forma do lendário Super Saiyajin adquirir um maior controle do seu Ki, pois no filme de Super Hero, o Goku até tentou umas coisinhas ali e outras aqui, mas ambas sem êxito. Apesar da lista, né, conter fusões que poderiam ser bem poderosas, de que vale ressaltar, meus amigos, que até em Dragon Ball até hoje, né, nenhuma fusão eliminou um vilão principal, até porque o único que chegou aí quase que perto, né, digamos, desse feito, foi o Vegito Blue e também o Godita em Dragon Ball Super Broly, que no fim foi salvo e muito pelas esferas do dragão, graças lá ao desejo da Tilai e também do Lemo. Um tópico aí que muitos podem trazer à tona envolvendo a dança Metamoro seria de igualar o Ki, como aconteceu na época com Goten e Trunks na saga Majin Buu, já que o Trunks era um ano mais velho. Contudo, vale lembrar, né, meus amigos, que depois de Dragon Ball Super, a gente teve aí o filme do Broly com o Godita e também o filme mais recente de Super Hero com o Gotenks gordão e não abordando mais nada disso, que pode ser, né, que possivelmente aí a fusão Metamoro possa ter sofrido a mesma coisa que os brincos Potara, um pequeno retcon que não precisa mais igualar o Ki para fazer a fusão. Será que alguma dessas fusões pode rolar futuramente nas novas sagas de Dragon Ball Super no mangá ou nos novos episódios de Dragon Ball Daima? Faça aqui as suas apostas nos comentários, não esquecendo de conferir a nossa aba Seja Membro, o Valeu Demais, e também os 2 últimos vídeos, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!